Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso a sina do menino infeliz não se nos ilumina, tão pouco turva-se a lágrima nordestina, apenas a matéria-vida era tão fina. Com essas belíssimas palavras de Caetano Veloso, começamos a primeira edição da Mosca do Ano, com 2 sopas no cardápio para a mosca pousar. No primeiro caldo, discutimos o Instagram e a necessidade que temos de compartilhar a todo instante algo com alguém. Já no segundo, falamos do filme Não Olhe Pra Cima da Netflix, sob a ótica de nosso mundo atual. E antes de começarmos, não fique aí moscando, siga o podcast para não perder nenhum novo episódio e compartilhe com seus amigos. E se tiver dúvidas ou sugestões, escreva para moscapodcast@gmail.com. Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas, que a mosca vai decolar. Ser é perceber e ser percebido. Essa foi a frase que minha professora de filosofia no ensino médio escreveu na lousa no primeiro dia de aula. Lembro da cena, ela chegando em silêncio, pegando um giz e escrevendo isso. Ser é perceber e ser percebido. Poderia encontrar inúmeras explicações para nunca mais ter esquecido aquilo. Mas fato é que, embora haja motivos pessoais para a lembrança, a frase em si sintetiza uma percepção bastante atual da nossa sociedade. E notem, o autor do trecho é o filósofo e bispo irlandês George Berkeley, que dizia que as coisas só existem pela ideia que construímos sobre elas. Ou seja, tudo só existe porque percebemos sua existência. Mas assim como minha professora não quis que a discussão feita se baseasse na teoria do filósofo, que a gente nem conhecia, e sim apenas na frase, aqui também partiremos da ideia da frase apenas como se ela não estivesse necessariamente ligada a um pensamento filosófico mais elaborado, beleza? Isso porque a discussão se dará sobre um outro aspecto do perceber e ser percebido. Nessa primeira semana do ano, meu Instagram foi inundado por alguns stories de gente fazendo ginástica. Algo que lembrou o começo da pandemia, quando inúmeros artistas mostravam sua atividade rotineira como forma de fazer o povo que estava trancado em casa sair do sofá. Agora, nesse começo de ano, uma nova onda de malhação. Até a Monja Coin fez live fazendo exercícios. No seu Instagram também deve ter acontecido a mesma coisa. Depois das festas de ano cheias de fotos de família, é a vez de mostrar que começamos o ano nos exercitando. Nada contra isso, muito pelo contrário. Entre as promessas de começo de ano que deveríamos manter ao longo do tempo, está de se exercitar. Mas por que postar? E aí que entra a reflexão que liga essa frase ao que a professora escreveu lá com giz, em um tempo onde as redes sociais eram quase inexistentes. Atualmente as pessoas postam tudo o tempo todo, dos exercícios físicos às viagens, dos restaurantes aos filmes que assistimos. Você inclusive já deve ter escutado: se não postar atividade física, não emagrece. O problema é que ao mesmo tempo em que se posta, há uma ideia de recompensa agregada. O objetivo afinal é conseguir atenção, seja por likes, comentários ou seguidores. E além disso, será que não postamos as banalidades da vida cotidiana porque em última análise estamos nos sentindo muito mais sozinhos? Assim, colocar o que se faz, o exercício que se pratica, o filme que se vê ou o lanche que se come, não seria uma maneira de amenizar nossa falta de companhia? Podemos ir até mais longe. Vocês já passaram pela situação de abrir o WhatsApp e ao perceber que não havia mensagem nova de ninguém, você acaba enviando algo para algum amigo, mesmo aquilo não sendo necessário, só para puxar assunto? Por outro lado, você já esteve presencialmente com alguém e a pessoa ficou mais olhando o celular do que prestando atenção no que você está dizendo? Ou pior, você já foi essa pessoa que ficou olhando a tela enquanto alguém falava com você? E mais, já foi em algum show ou espetáculo, gravou o vídeo, postou e nunca mais voltou a ver a gravação? Por fim, você lembra qual foi o último Stories que você assistiu antes de começar a escutar esse podcast? Em suma, será que temos percebido e sido percebidos no Instagram, Facebook, Twitter? Ou será que criamos e convivemos apenas com a ilusão de que estão dando atenção para o que ali colocamos, quando na verdade tudo é tão mecânico e automático que boa parte passa despercebido a quem vê, hein? Vamos ao segundo caldo.
Quando o filme Não Olhe Para Cima chegou à Netflix, não foram poucos os amigos que indicaram. Afinal, ele é uma paródia de situações reais para a gente pensar. Para quem não viu ainda, o filme trata de uma cientista que, ao olhar para o espaço, com auxílio de um grande telescópio, acaba descobrindo um meteoro destruidor de planetas que, segundo os cálculos de seu professor, colidirá com a Terra em cerca de 6 meses. De posse desses assustadores dados, a pesquisadora Kate DiBiase, cujo sobrenome nomeia o meteoro, e o professor Randall Mindy, interpretado por Leonardo DiCaprio, avisam as autoridades americanas e começam um périplo para convencer governo e o povo que o fim pode estar próximo. Sem dar muitos spoilers, o problema é que eles encontram pela frente negacionistas de todas as espécies. E aí, justamente, está a graça do filme, se é que podemos dizer que essa comédia de fato é engraçada e não assustadora. Evidentemente, a partir desse cenário, muitos paralelos podem ser traçados, sobretudo em relação à pandemia, quando, apesar da obviedade da crise que se avizinhava, muitos preferiram seguir a vida como se nada estivesse acontecendo. Seja o presidente Bolsonaro, que inúmeras vezes fez pouco caso da pandemia. Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Ou o jornalista Caio Coppola, por exemplo, que disse que morria mais gente engasgada do que de Covid. Nos Estados Unidos, o novo coronavírus matou aproximadamente 2.500 pessoas até esse momento. Só que, em comparação, cerca de 5.000 americanos morrem engasgados por ano, um dobro do número de vítimas. E ninguém vai mandar as pessoas pararem de comer por causa do risco de morrer engasgado. Isso seria a mesma coisa que sacrificar o boi para matar o carrapato. Ou empresários como Luciano Hang, aliado do governo, e Roberto Justus. Nós estamos vendo neste país hoje, eu acho que é uma histeria que não deveria estar acontecendo. E para isso, eu estou trazendo as provas. As provas. Daqui as provas. Quem está chegando agora, quero explicar da onde eu tirei esse raciocínio. Itália. Olha o tamanho que a Itália é perante o Brasil. 60 milhões de pessoas vivem aqui. 60 milhões. Uma área de 300 mil habitantes. Menor que o estado do Maranhão. Frio. Neve. Estavam em pleno inverno. População de idade, 45. As pessoas que morreram na Itália, que estão morrendo, têm idade média de 80 anos. Eu falei pro meu pessoal aí hoje, pessoal, nós vamos pegar a gripe, não vamos ter problema, pode ficar certo disso, não vamos ter problema. Se nós olharmos para o número de casos do mundo, são 300 mil casos de coronavírus no planeta inteiro, são 15 mil mortos. É uma pena que não houvesse nenhum morto, ninguém consegue lidar com pessoas morrendo, é muito triste, não tenho dúvida disso. Mas 15 mil mortos para 7 bilhões de habitantes é um número muito pequeno. No Brasil, nós temos aqui poucos casos ainda e temos, infelizmente, 25 mortos. Mas 25 mortos para 210 milhões de habitantes, de novo, é um número muito baixo. Significa o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós estamos dando um tiro de canhão para matar um pássaro. E ainda que alguns tenham se desculpado depois pelas declarações, vendo o filme fica claro que, diante do meteoro, muitos adotariam postura semelhante a desses que foram citados. Agora, será que o único paralelo que podemos fazer sobre o filme é em relação mesmo à pandemia? Parece que não. A percepção de que há uma classe política cujo objetivo é imediato e não de longo prazo, e que deseja a todo custo se manter no poder, não é nova nem exclusiva do filme. Tampouco é a ideia de que para muitos vale qualquer coisa para se ter lucro, caso, por exemplo, do Facebook, como tratamos no episódio 10 da Mosca, que, segundo denúncia, mesmo sabendo dos danos à saúde mental que o Instagram provocava, em alguns casos nada fez. Se você não ouviu esse episódio 10, vale conferir. Isso para dar apenas um pequeno exemplo nesse gigante mar de má conduta empresarial. Além disso, não faltam jornalistas que acabam deixando de lado a isenção ou a crítica para cair nas graças de governantes ou políticos.
sobretudo em jornais mais populares. Mas mesmo que tudo isso sobre a pandemia seja verdade, será que nosso maior meteoro não é o aquecimento global, que já traz consequências e sobre o qual temos feito tão pouco? Simplesmente contrariar a ciência e ficar dizendo que isso tudo é uma farsa, como dizia Donald Trump, não é como pedir ao povo que não olhe para cima em caso de um meteoro, como sugere o título do filme? E mesmo que os cientistas e ativistas fiquem gritando que a situação é catastrófica e que precisamos agir imediatamente, a maioria de nós está fazendo o quê mesmo? Assim, seguindo como se alguém fosse resolver o problema e como se nós todos não tivéssemos alguma responsabilidade. No caso do meteoro, seria até compreensível alguma transferência de responsabilidade. Mas e no caso do aquecimento global, hein? Nesse ano eleitoral, a gente pode começar a escolher políticos que ao menos não neguem a existência do aquecimento. Que tal? E não é só no âmbito do executivo, não. Há muito legislador que pensa que isso tudo é bobagem. A questão toda é que eles ganham o voto nosso em outubro próximo e a Terra enfrentará os maiores danos do desequilíbrio ambiental daqui a algumas décadas. Ou seja, pouco importa no final das contas se é verdade ou não, desde que a eleição seja como eles desejam. Garantiram agora. Cabe a nós dizer não. Por hoje é tudo. Não deixe de seguir e compartilhar a mosca com seus amigos. A gente volta na semana que vem.